Fala pessoas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no Claquete. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho do que faz um produtor audiovisual. Se você tem essa dúvida, se você não sabe o que um produtor faz, a gente vai falar hoje aqui no Claquete. Bom, como você sabe, você já viu aí no tema do vídeo o que é um produtor audiovisual. Você que me segue provavelmente já deve ser um filmmaker, um videomaker, ele deve estar falando assim, pra que eu vou ver esse vídeo, sendo que eu já sei o que eu faço no meu dia a dia. Mas a dica é a seguinte, muitas vezes você acha que você vai ser um produtor, um filmmaker, e você só vai editar e gravar. E muitas vezes você tem que ser muito mais do que isso. Você tem que ser um pouquinho de eletricista, você tem que ser um pouquinho de contra-regra, um pouquinho de maquinista, um pouquinho de produtor, de cenógrafo, figurinista, um muitão de sonoplasta, um muitão de iluminador, um muitão de produtor, enfim, e aí vai. Todas as funções que englobam esse universo do audiovisual estão inseridas dentro da nossa função. Muitas vezes a gente tem que ter esses conhecimentos gerais e amplos, porque na externa ou no estúdio às vezes acontecem coisas que vão fora das nossas competências ali. Inclusive, num dos vídeos anteriores aí que eu falei sobre institucionais, eu citei uma situação que aconteceu em Goiânia, onde eu tinha ido. Se você ainda não assistiu, entra nesse card aqui que eu tô falando nesse vídeo sobre esse tema. E aí eu tive que dar uma improvisada, mas graças a ter uma mesa de som extra lá, foi resolvido o problema. Uma situação que aconteceu, que eu estava em... Foi a situação? Me deu um branco agora. Ah, lembrei, do ar-condicionado. Teve uma outra situação que foi a seguinte, a gente estava prestes a receber um cliente para gravar num sábado de manhã, era 9 horas da manhã, o cliente ia chegar, e de repente a gente chega para fazer a gravação umas 8h40 e dá um apagão no estúdio. Ligava as luzes, não tinha luz, o quadro não funcionava. Aí eu fiz um teste, tirei os refletores das tomadas do estúdio, peguei uma extensão e liguei fora do estúdio, funcionou. Então o problema não eram os refletores, e sim a parte elétrica do estúdio. Tava usando 5 refletores, 2 na frente, 2 assim meio nas laterais pegando um pouquinho de contra e um principal em contra atrás. E aí então com 5 extensões eu resolvi meu problema, eu liguei do lado de fora numa outra sala e resolvi. Só que tinha um problema, o ar-condicionado. O ar-condicionado do estúdio era um ar-condicionado split, normal, como você tem aí na sua casa talvez, e não estava funcionando, porque ele também estava ligado à rede elétrica do estúdio. Enfim, aconteceu um problema lá, que mais pra frente a gente foi descobrir que era um problema de barramento desse quadro de luz, mas enfim, a gente tinha que resolver. Em 15 minutos o cliente chegava, e aquela situação já estava meio crítica, já tinha passado uns 10 minutos. Quando faltava 5, o cliente chegou, eu estava pensando em algumas soluções e uma delas foi, bom, eu vou desmontar aqui essa caixinha do ar-condicionado, vi por onde saíam os fios, cortei, fiz uma emenda, só que eu sabia que era 220, passei esse cabo por cima do grid, desceu, entrou numa outra sala, entrou numa extensão e foi até a tomada do bebedouro, que era 220. Para a gente ligar isso meio que na raça, esse ar-condicionado. Então, muitas vezes, e nisso o cliente já tinha chegado, você tinha que se desdobrar ali para não fazer feio na frente do cliente e ele não perceber absolutamente nada, achar que era normal tudo aquilo. Então você tem que aliar um pouco de improviso com o nervosismo da situação e tentar atrelar isso tudo dentro do seu universo ali. Então você ser um produtor audiovisual é você ser constantemente um malabarista, você ter na sua ideia, na sua cabeça, uma ideia de sempre improvisar. Por onde eu posso correr, o que eu posso fazer, porque nem sempre a gente vai estar com todas as ferramentas que a gente precisa e com todos os itens que a gente precisa. Eu já estive numa gravação de um programa que eu fazia de esporte e turismo, a gente gravando no alto de um canyon, maravilhoso assim, e de repente o sonoplasta pisa no XLR e quando ele puxa assim vem só o cabo, o conector fica no pé dele, estourou o cabo XLR no meio da gravação e a gente só tinha aquele. E imagina, a gente tinha feito 3 horas de trilha para chegar para gravar o pôr do sol, então não dava tempo de você voltar para pegar. E quando a gente estava nessa situação, a gente teve que improvisar, a gente achou uma pedra pontuda, a gente descascou os fios, conseguiu fazer uma emenda, conectei direto, assim, meio que praticamente na mão, nos pininhos do XLR, com ele estava conectado, o conector estava conectado na câmera, e a gente foi lá com os 2 cabinhos e colou ali no LR e, conseguiu fazer uma gravação era 50 segundos que a gente precisava gravar um depoimento, mas precisava ser com aquele look de imagem e com aquele fim de dia. E foi uma situação de improviso, então nem sempre as coisas vão acontecer redondinha. 95% das vezes vai dar tudo certo, mas vai ter aquele 5% que ou você sai ou você fica feio na história. Então é você saber improvisar. Então sempre procure aprender um pouquinho sobre conhecimentos gerais de elétrica, de montagem. Monta e desmonta o seu
tripé 100 vezes, para você ter cada vez mais agilidade. Chega no evento, já fica pensando de antemão o que você pode fazer para acelerar os processos. Então já orienta a sua equipe, se você não tiver equipe, for você sozinho ou com um auxiliar, já abre os tripés, já vai pondo as sapatas na câmera, se puder já vem com as câmeras com sapata, para só você engatar. Enfim, o que você puder otimizar para que o seu dia e a sua gravação fique mais veloz, melhor vai ser e mais o seu cliente vai gostar. Fora situações que você acaba esquecendo alguma coisa. Já presenciei várias vezes que a gente esqueceu um tripé. E aí, vai fazer o quê? Ou esqueceu a sapata do tripé e você tem que gravar com a câmera em cima do tripé apenas apoiando e ter que travar ali com a mão. Então tem situações que fogem da nossa área ali, da nossa zona de conforto, e você tem que fazer o máximo para você conseguir improvisar sem que você tenha grandes consequências na sua produção. Então, você olhar para o seu ambiente, olha para o seu ambiente, o que você tem? Você tem uma caixa ali, tá, empilha, põe a câmera, consiga um plano bom, improvisou, você está sem o tripé, mas você fez uma boa gravação. Agora, tem coisas que não tem jeito, né? Você esqueceu a bateria, esqueceu o seu carregador, não tem jeito, não tem como você ligar a câmera. Então, assim, sempre faça um checklist antes de você sair. Essa organização do filmmaker na saída, o que a gente vai usar? A gente vai usar isso, vai usar aquilo. Então vai fazendo checklist de todos os componentes para não chegar no evento e não se surpreender. Mas mesmo assim às vezes acontece. Então é sempre bom você ter um backup. Vai com mais de uma câmera. E sempre, gente, a gente tem que pensar que no último caso a gente tem um carinho que pode ser muito útil, que é o nosso celular. Hoje em dia esses caras fazem coisas fantásticas, e naquela hora que dá aquela pane, ele pode ser a melhor saída. Eu já tive um problema de perder um gravador no meio de uma gravação de uma feira, a gente estava no meio de um stand, e o lapela a gente ia conectar onde, né? E aí a gente conectou num celular, eu tinha um aplicativo já de gravação, ele reconhece o meu lapela e consegui fazer a gravação perfeitamente. Uma outra solução, perdeu o lapela e o gravador. Cara, pega um fone de ouvido, liga no seu celular, põe com uma fitinha durex ele bem próximo aqui por lado de dentro da roupa, você vai conseguir um resultado muito melhor do que você tentar gravar com o seu áudio ambiente da câmera. Então tem coisas que a gente tem que fazer, que a gente tem que improvisar, que às vezes é aquela saída. Você já foi pago para fazer aquilo, você tem que fazer da melhor forma possível e você não tem o equipamento. Como que você pode improvisar? Ou, por exemplo, foi para uma gravação e esqueceu o fone de ouvido, não tem monitoramento. Mas peraí, você tem o VU da câmera oscilando, começa a ver pelo VU, tudo bem, você não está ouvindo, você não sabe se tem ruído. É um tiro no escuro. Porém, você consegue saber se aquele áudio está sendo gravado, se ele está sendo estourado ou não. Utilize as informações que a câmera te dá para você ter uma noção melhor. Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um bate-papo contando algumas experiências que eu tive na vida e que eu precisei improvisar. Inclusive a de hoje, né? Colocando essas notas fiscais para evitar que o reflexo chegue no fundo ali dessa luz azul que está de contra aqui. Então a gente tem que usar a todo momento a nossa inteligência ali para ser rápido, o mais rápido possível, e evitar que pare gravações que às vezes já foram remuneradas, você precisa daquilo, enfim. Não pode ter aquele, não dá para fazer. Além de se queimar com o cliente, você perde a oportunidade, perde grana, enfim. É uma catástrofe. Esse é o link para você acessar o meu curso, o ABC do Audiovisual em produção de vídeo.com.br. Lá tem dicas e toques para você se aprofundar nessa área que é o audiovisual. Espero que vocês gostem. Deixa o seu like, se inscreve no canal, no meu Instagram e até o próximo vídeo, gente. Tchau!